Boa noite, turma. Hoje a gente está num ambiente um pouco diferente aqui, né? Tô da minha sala da minha casa, que é para realmente bater um papo com vocês sobre um pouco do início da minha trajetória e como realmente o que eu fiz para hoje conseguir, né, ter orgulho de dizer que eu não preciso mais mofar, né, no mocho da cadeira ali, do consultório ou da clínica. A gente consegue hoje otimizar muito a questão tempo, o fator tempo. Então essa é uma dica muito valiosa para muitos dentistas. Eu quero trazer realmente isso para vocês aqui hoje, contar um pouquinho de como a gente iniciou isso, quais os atalhos, né? Eu quero deixar muito claro isso para vocês, quais os atalhos nós vamos conseguir utilizar para atingir isso. Essas primeiras lives são realmente para poder modelar, né? Todo mundo que está acompanhando a gente aí, para a gente conseguir modelar vocês para o próximo nível, para o próximo passo, que é para a próxima semana de lives, onde a gente vai entrar com conteúdo muito mais direto, onde a gente vai falar sobre assuntos, sobre técnicas, mas eu preciso que vocês entendam, né, desde o princípio, por onde a gente vai começar, como é que vai ser essa caminhada. Então eu preciso que vocês acompanhem realmente essa maratona de lives que está acontecendo essa semana, para na semana que vem vocês estarem ainda mais preparados para conseguir absorver todo o conteúdo que a gente vai trazer aqui de forma 100% online e gratuita através da live do Instagram. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Se tiver muito bom o áudio aí, vocês coloquem um joinha aí. Você que é cirurgião dentista, essa live é pra você, tá? Você que é cirurgião dentista, ou você que está se formando, ou você que é um recém-formado, pega o aviãozinho aqui embaixo, clica e manda para um colega seu. Faz isso agora, ó. Clica nesse botãozinho do aviãozinho, manda para um colega seu, aquele colega que tá passando por uma situação igual a sua, ou para um colega que você sabe que tá ralando pra caramba e não tá sendo reconhecido, né, no trabalho, lá no serviço, no emprego dele, nos atendimentos, pela clínica onde ele está trabalhando, ou se ele tem um consultório, ele não tá conseguindo gerir muito bem esse tempo dele, ser mais produtivo dessa forma. Aperta o aviãozinho aqui e manda lá para ele. Aproveita, aperta aqui em cima e já segue o meu perfil. Nós estamos disponibilizando conteúdo 100% online, 100% gratuito, de graça, no meu IGTV. Então clica lá que tem vários vídeos, tem uma sequência de vídeos falando muita coisa legal, muita dica, muito atalho para você conseguir realmente chegar e ser um dentista mais produtivo. E além disso, ser um expert no assunto quando a gente falar de harmonização facial. Vamos lá, turma. Hoje o tema da live, né, eu já adiantei um pouquinho ontem. A gente vai falar um pouco como foi possível e como é possível a gente conseguir realmente não mofar, né, mais no mocho. Porque a gente conversou isso ontem, a gente tinha muito essa ideia de que quando se sai da faculdade, né, fala, caramba, eu vou mofar no mocho de segunda a sábado, eu vou abrir meu consultório, precisa ser dessa forma, é assim, é assado. E eu passei por isso, então realmente eu quero conversar muito isso com vocês, eu quero gerar esse atalho para vocês conseguirem realmente um passo além, né? Ontem a gente conversou muito sobre sair dessa bolha, que às vezes muitos colegas, eu já passei por isso, estão presos, né? Que às vezes é uma bolha de um atendimento que ele não está satisfeito, que ele não está feliz, ou então você está ali dentro de uma bolha onde você não é reconhecido pelo seu trabalho. Ontem nós conversamos muito sobre isso. No domingo nós falamos sobre a linha da mediocridade, né, do cirurgião dentista, que infelizmente muitos colegas relaxam e vivem na linha média, na linha da mediocridade e acabam não conseguindo atingir altos e grandes resultados. Então, todas essas lives vão ser uma sequência para na semana que vem a gente ainda tá mais preparado, melhor preparado para poder acompanhar e receber sim conteúdo sobre harmonização, sobre bichectomia. Então tem muita coisa legal vindo aí. Espero que vocês acompanhem do início ao fim. Essa live ela vai ficar gravada em parte. A gente vai estar soltando ela devagarzinho lá no meu feed para vocês puderem acompanhar e absorverem o máximo possível, né, turma? Porque, como eu conversei ontem, a gente precisa entender que o conteúdo a gente precisa absorver e logo colocar em prática. Absorver e logo colocar em prática. Se você absorve, faz muito curso e não coloca aquilo em prática, isso não vai adiantar de praticamente nada. Então o ideal é você ir de pouquinho em pouquinho, né? Absorve, põe em prática, que você vai conseguir realmente chegar lá. Bom, por que a gente fala de mofar no mocho, né? Quando a gente diz mofar no mocho, o que a gente está dizendo? É aquele dentista que realmente passa o dia inteiro, infelizmente, ali dentro da clínica, dentro do consultório, e ele acaba não conseguindo gerir tempo, né, para sua família. E a gente está batendo muito na tecla essa semana sobre isso.
não consegue gerar o tempo para sua família, não consegue gerar o tempo para fazer as coisas que ele quer. E isso me revoltava muito. Me revoltava muito no início da carreira. Eu falava, caramba, isso não é o que eu quero pra mim. Eu quero realmente levantar desse mocho aqui e falar, não, ó, eu vou fazer isso. Eu tenho a disponibilidade de fazer isso. Eu quero ser mais produtivo. Eu vou continuar fazendo o que eu amo, que é realmente odontologia, mas eu quero gerir tempo para outras coisas. Por que não, né? A vida é tão boa, a gente precisa gerir tempo para outras coisas. Viver de odontologia, sem dúvida nenhuma, é o que todo dentista sai da faculdade realmente venera isso, né? A gente viver de odontologia, mas a gente também precisa ser produtivo para outros tipos de coisa. E infelizmente eu vejo muitos colegas com 10, 15 anos de formado que não conseguiram gerar tempo, gerar produtividade, né? E às vezes quanto mais demorado, quanto mais longe isso fica, mais difícil, né? Foi o que a gente conversou ontem. Acabam gerando dívidas e aí a gente fica mais preso naquela situação, aquela bolha acaba se tornando muito maior e muito mais difícil de ser rompida, de ser quebrada, de você sair daquilo ali. Então a gente precisa entender que hoje o cirurgião dentista ele tem o poder de sair da sua bolha, de bater de frente no mercado e realmente gerar grandes resultados, tá? A gente vai linkar tudo isso muito com a harmonização facial, mas lembrando que isso pode ser replicado sem dúvida nenhuma em qualquer outro tipo de especialização ou área dentro da odontologia. A gente vai falar bastante sobre a harmonização, porque é realmente um nicho onde a gente trabalha com mais força, é um nicho onde a gente consegue trazer resultados relativamente rápidos, né? Tanto para o paciente, tanto para a questão financeira do doutor ou clínica. Então a gente precisa linkar uma coisa a outra, mas sabendo que tudo isso, todo esse bate-papo que a gente está batendo essa semana é super aberto para qualquer outro tipo de especialização ou procedimento, né? Então assim, muitos colegas e a nossa equipe, a gente estava conversando, né? E fala, caramba, Felipe, o que aconteceu? Qual foi o boom? O que aconteceu assim e o que acontece talvez com outros colegas que falam, caramba, eu não quero mais e eu vou buscar o além, né? Eu vou buscar o mais, eu vou buscar o próximo nível. Normalmente essa pergunta é muito comum de acontecer e eu lembro que na época, né, eu queria ter mais tempo. Eu tinha acabado de me formar em si, mas eu queria ter mais tempo, né? No começo, quem já passou por isso sabe que é aquela empolgação, né? Caramba, me formei e agora eu vou pro mercado de trabalho. Você trabalha ali segunda, sábado, domingo, o dia inteiro, todo dia atendendo todo mundo. Infelizmente, na clínica popular. E o primeiro mês, empolgante. Segundo mês, empolgantezinho. Terceiro mês, a estamina já baixa. O quarto mês, você já fala, caramba, será que é isso? O quinto mês comigo aconteceu dessa forma, né? Alguns outros colegas vão entender de outra forma, alguns outros colegas vão viver uma situação diferente, mas comigo foi assim. Então o que aconteceu? Eu falei, caramba, não, eu preciso realmente sair dessa situação, disso que está aqui, eu não vou mofar nesse mocho, eu não vou passar 10 anos dessa forma aqui. Então foi aí que eu fui buscar, né? Quem é do Rio de Janeiro vai entender melhor o que eu estou dizendo. Na época eu morava numa cidade da Baixada Fluminense, e eu cheguei a atender, assim, numa semana, em 4 a 5 cidades diferentes. Eu atendi em São Gonçalo, que é a mais de 100 km de distância. Eu atendia em Madureira, que é também muito distante, deve ser em torno de 80, 60 km de distância. Era muito distante. Então eu falei, caramba, não tem alguma coisa errada. Eu saí daquela situação, mas agora eu me encontro em outra situação. Eu me encontro igual um macaco pulando de galho em galho. E talvez muitos dos colegas que estão aí assistindo vão estar passando por essa situação também, né? Caramba, Felipe, eu atendo segunda, quarta num lugar, terça e quinta no outro lugar, sexta e sábado no outro lugar, e eu vou pingando daqui, pingo dali, eu não consigo gerar, às vezes, uma cartela de pacientes em tal lugar, e aí acontece de uma coisa, eu saio, ou então coloco um outro dentista, e eu nunca consigo desenvolver o próximo nível, né? Isso, infelizmente, acontece com muitos colegas e aconteceu comigo, né? Isso que eu gosto de conversar muito com outros colegas dentistas, porque tudo isso que a gente preparou para passar para vocês realmente foi o que aconteceu comigo. Por isso que durante essa semana eu quero alinhar, eu quero nivelar todos vocês para a gente conseguir ter o próximo passo na semana que vem. Então, quando a gente diz, né, que esse nivelamento ele precisa acontecer, é porque a maioria dos colegas que nós estamos tentando atingir realmente são aqueles colegas que estão se formando ou então estão saindo ali da faculdade ou se encontram nessa situação de onde está trabalhando numa clínica que realmente é um atendimento talvez popular e não gere um retorno, não digo talvez nem financeiro, porque cada um vive uma realidade, né? Eu na época eu achava que caramba, eu estava super bem,
né? E eu ganhava um valor X ali que eu achava, caramba, isso é incrível. Mas depois, quando você bebe aquela água pura, né, água limpa, você fala, caramba, isso aqui é real, acontece. Existe um outro mundo aqui por trás. Então, muitos colegas vivem essa realidade, né? Vivem aquela realidade de, poxa, eu recebo um valor Xzinho lá por mês e é isso. E às vezes se conforma naquilo ali. Então é isso que a gente quer brigar. Eu quero que o dentista realmente levante do mocho e parta para cima. E você tem isso aí, ó, tem dias que bate uma deprê. Já passei por isso. Eu lembro que na época eu trabalhava, né, normalmente de 9 às 7, mas a maioria dos dias passava. E batia a deprê. Segunda-feira é o dia oficial da deprê, né? Para quem trabalha nesse tipo de situação. Segunda-feira, terça-feira é o segundo dia oficial, quarta-feira. Aí quando vai chegando para perto do fim de semana, talvez a sua estamina ali aumenta um pouquinho, mas aí vem a segunda-feira e já te dá outra pancada. Então realmente você não precisa ser um inimigo da segunda-feira, né? E nessa época eu era um grande inimigo da segunda-feira, que eu falava, caramba, vai começar a semana toda de novo, vai começar tudo de novo e eu vou lá, vou fazer aquilo, vou restaurar, vou fazer a limpeza, vou fazer a prótese e mais uma vez tudo de novo. E eu não me desenvolvia, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Que são os dois caminhos tão importantes quanto você se desenvolver como pessoa e como profissional. Os dois têm que andar juntos. Então, na época eu falava, caramba, eu não estou desenvolvendo aqui, não está acontecendo, não é isso que eu quero mais, eu quero buscar mais. Infelizmente e felizmente, N coisas aconteceram durante essa trajetória, né? Essa transição, coisas excelentes aconteceram, que foi eu conseguir encontrar, né? E desenvolver, na época, a técnica da bichectomia que eu utilizo até hoje. Que em 2016 não se falava muito disso ainda, né? Eu me formei em 2015, em 2016 a gente já estava fazendo as primeiras bichectomias, em 2016 a gente já estava ministrando o curso sobre bichectomia para outros colegas dentistas, né? Então eu acho que esse fogo, essa brasa, você não pode deixar ela apagar. Mesmo tendo aquele dia deprê, aquela segunda ruim, aquela terça, você sempre tem que buscar mais, né? E as coisas acontecem quando você busca, quando você fura essa bolha, quando você dá esse passo além, as coisas realmente acontecem, né? Eu não posso dizer que as coisas demoraram para acontecer comigo, porque eu realmente fui sempre muito imperativo, então eu fiz as coisas acontecerem. É isso que eu quero despertar nos colegas dentistas que são recém-formados, que têm pouco tempo de formação, ou que já têm até um tempo de formação. É buscar realmente a hiperatividade, né? É você não se conformar, é você não ficar sentado, parado ali no mocho, esperando o paciente entrar, ou sentar na sua cadeira, ou esperar a clínica que você trabalha pagar aquela mísera porcentagem ali para você. Eu quero realmente que você desperte disso. Então a gente está trabalhando essa semana para isso, para moldar você a ter um novo mindset, a ter um novo pensamento sobre tudo isso. E aí na semana que vem a gente vai vir com mais conteúdo, com mais conteúdos técnicos, conteúdos mais práticos, mas eu quero que essa semana vocês entendam isso. Então nessa época eu falei, caramba, olha só as coisas estão acontecendo, né? Eu saí de uma situação da clínica popular que eu atendia, que eu estava vivendo, naquela coisa que eu falei, não quero mais. E eu chutei o pau da barraca. E aí eu me encontrei num completo vazio, né? Numa completa escuridão. Se alguém já passou por isso aí, levanta a mãozinha. Saiu daquela condição ali atual que você está de relativo conforto, né? Você está relativamente confortável ali para encarar um mercado de trabalho incerto, que infelizmente na odontologia é um mercado incerto para quem está recém-formado, né? Principalmente para quem não tem nenhum curso hoje assim, em harmonização facial ou para quem não tem nenhum tipo de especialização. É um mercado muito incerto, porque é um mercado onde você vai sentar na cadeira, vai esperar o paciente entrar, ou então você vai parar. Eu parei numa clínica que eu lembro até hoje uma vez, que era na cidade onde eu fui vir a morar depois de 2 anos, e eu lembro que eu sentei lá, aí não, aqui é a clínica, você vai ficar nesse consultório aqui. E eu fiquei de 8 da manhã às 6 horas da tarde e eu não atendi ninguém. Eu atendi completamente ninguém. Eu falei, caramba, eu saí lá da minha cidade, eu vim pra cá, eu não atendi ninguém e agora eu vou voltar pra casa, né? E quem trabalha nessa condição sabe que é porcentagem, então assim, eu recebi míseros R$0. Eu falei, caramba, isso não tá certo.
eu tô pulando de galho em galho, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas identificarem, né, a figura Dr. Felipe a algum tipo de procedimento, a figura Dr. Felipe a algum lugar, ou local, ou consultório. Eu falei, caramba, surgiu a oportunidade na época, né? Sou muito grato ao Dr. Gustavo, que abriu as portas assim da casa, né, do consultório dele, para eu poder estar atendendo lá, fazer parte da equipe dele. Eu estava realmente nesse momento de transição, onde eu estava saindo da clínica do Mineiro, onde eu estava igual um macaco pulando galho em galho, e aí eu encontrei esse local, né? E foi onde eu desenvolvi a primeira bichectomia, onde nós ministramos mais de 6 cursos, junto com o Dr. Gustavo, junto com o Dr. Vinícius. Então foi onde realmente eu falei, caramba, peraí, eu acho que eu achei o mapa da mina, o mapa do tesouro aqui na minha situação. E hoje, e agora, né, nos dias atuais, eu enxergo isso como um ótimo atalho para o colega dentista, né, que quer realmente se diferenciar, que quer buscar mais. Eu acredito que esse seja, sem dúvida nenhuma, um grandíssimo atalho. Ter tudo isso que nós já passamos, de know-how, né, de skin in the game, de estar ali dentro, de passar por aquilo, e agora eu poder trazer isso como um atalho para todos vocês. Então, assim, a grande questão é essa. Quando a gente se vê, né, preso ali no mocho, principalmente trabalhando para uma grande empresa, ou então trabalhando para outros dentistas, onde você recebe, na maioria dos casos, né, infelizmente na maioria dos casos, uma mísera porcentagem, é preciso ter coragem, né? Como nós falamos ontem, é preciso investir no principal ativo disso tudo, o ativo que vai fazer a total mudança, que é você, que é a sua persona, é o Dr. X que está aí me assistindo. Então é preciso investir em você. Então o que eu fiz na época? Eu falei, caramba, eu preciso que as pessoas me reconheçam, eu preciso que as pessoas entendam que existe o Dr. Felipe, que o Dr. Felipe é dentista. Até então, preciso que as pessoas entendam isso. Na época em si, eu não trabalhava ainda o Instagram, né, da forma que a gente trabalha hoje, que vem trabalhando nesses últimos anos. Mas eu sabia que ele seria uma ferramenta que iria me ajudar muito, né? E eu lembro até hoje que, assim, às vezes eu passava o dia ou passava a noite criando uma montagenzinha lá com a minha foto e algum tipo de procedimento, ou então eu pegava uma foto de um procedimento na internet e fazia uma explicação sobre ele. Então, assim, eu sempre busquei a inquietude, né? Eu nunca gostei muito de ficar parado. E eu fazia isso, eu falei, cara, vou postar aqui sobre X coisa. E eu postava lá, tinha 1, 2 curtidas. Aí amanhã eu vou postar de novo, vou postar uma foto minha. E aí lá tinha 5, 10 curtidas. E dessa forma foi acontecendo, né? Nada hoje que vai aparecer muito grande, e a gente entra novamente naquele nosso bate-papo, né, do plantio e da colheita. Você não vai esperar uma colheita muito grande se o seu plantio for um plantio pequeno. Então você precisa plantar todos os dias. Quando a gente fala de cirurgião dentista hoje, atualizado, 2020, internet, você precisa estar plantando todos os dias, né? Principalmente no meio de comunicação, nas redes sociais, no Instagram principalmente, quando a gente trabalha muito, no Facebook também, que é uma ferramenta muito grande. Então, se você hoje, Felipe, não, realmente eu quero levantar do mocho, eu quero realmente ser mais produtivo, eu quero poder talvez escolher o paciente, eu quero poder talvez escolher o procedimento que eu quero estar trabalhando, que eu quero estar fazendo, que eu quero me tornar um expert. Você vai precisar realmente plantar isso todos os dias, né? Não, infelizmente não existe a fórmula mágica do sucesso, mas com esse atalho que eu quero trazer para você durante essas semanas, e você plantando isso todo dia, você, a partir de cada live que você assistir nossa, você ir lá e pôr em prática, né, todos os exercícios que nós passamos aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que você vai conseguir em um mês realmente se diferenciar no mercado, e acompanhando tudo isso que a gente está fazendo, você vai conseguir realmente chegar, se tornar um expert em determinado assunto, tá? Porque hoje eu posso dizer que eu consigo talvez um procedimento que eu adoro fazer, que é a bichectomia, que todo mundo sabe, né? Hoje eu tenho a possibilidade de, se eu falar, caramba, eu quero esse mês só fazer bichectomia, e a gente vai conseguir fazer isso, entendeu? Então é isso que eu quero trazer para vocês, a possibilidade de se tornar mais produtivo, né? E talvez de selecionar e fazer o que realmente você quer. Por que uma pessoa que talvez trabalhe só com implantes consegue viver só daquilo, né? E por que não você, com procedimento de harmonização facial, você também não consiga viver só disso, fazendo o que realmente você quer, o que você goste realmente de fazer? Então é possível.
Então na época eu falei, caramba, as coisas estão acontecendo, né? Isso ali em 2016 para 2017, estávamos desenvolvendo o curso, estávamos com alto fluxo de atendimento, tanto em curso, né, quanto em consultório particular. E aí eu lembro que eu tomei uma rasteira assim da vida, que foi, infelizmente, eu sofri com uma grande crise de ansiedade na época, né? Que foi algo que mexeu muito, com a minha questão psicológica, com a minha questão profissional, né? Quem me acompanhou mais de perto sabe o que aconteceu. Então realmente foi algo que, infelizmente, trouxe muito aprendizado. Felizmente trouxe muito aprendizado para mim. Mas foi um grande empecilho que acabou acontecendo ali naquela época. E realmente coisas podem acontecer durante a nossa trajetória, né? Eu quero que todos vocês estejam realmente preparados para isso. Mesmo nós fazemos todo o melhor trabalho psicológico, ler tudo, infelizmente eu acabei me sucedendo nessa questão da síndrome do pânico e da crise de ansiedade. Então assim, foi um momento muito difícil para minha carreira na época, e eu lembro que eu me vi assim, eu falei, caramba, tudo que eu batalhei, né, lá atrás, de conseguir gerar um espaço no mercado, de conseguir gerar uma cartela de clientes, de conseguir gerar, né, um posicionamento profissional para outros dentistas, eu via tudo escorrendo por água abaixo. Eu não conseguia atender, eu não conseguia ir para o consultório, eu não conseguia pensar, né, em nada. Foi um momento muito difícil. Foram quase 2 anos passando por essa situação, né? Os períodos iniciais foram realmente bem mais difíceis. Os momentos finais já foi onde eu estava conseguindo já voltar a caminhar, né, novamente. Então, assim, infelizmente, esse tipo de coisa pode acontecer. Então, você precisa estar realmente preparado para isso. Infelizmente, eu não estava, né? Então, eu sofri muito com essa pancada que a vida acabou trazendo ali para mim. Mas isso me tornou realmente muito mais forte. Eu consegui sair disso com um pensamento muito mais amadurecido, né? As coisas realmente aconteceram, eu voltei a desenvolver o trabalho dos cursos, nós fizemos cursos internacionais, então assim, tudo de bom e de ruim acabou acontecendo muito rápido, né? Nesse processo ali de onde eu falei que eu não queria morfar em cima do mocho, para onde a gente hoje consegue talvez dizer, esse mês eu quero fazer só isso, e a gente tem a possibilidade de fazer dessa forma. Então esse atalho eu quero trazer para todos vocês, que é realmente não se conformar com a situação atual que está, né? Muitos colegas, mais uma vez, repetindo, vão estar nessa situação de, caramba, Felipe, e vem muito isso no meu direct, né? Felipe, caramba, eu tô nessa situação aqui, eu realmente, agora eu vou começar uma pós-graduação, e aí agora eu não sei mais o que eu faço, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo disso. Então, invista no seu principal ativo e realmente seja o principal inimigo do seu principal medo, né? Eu lembro que com a crise de ansiedade, isso me trouxe muito aprendizado, porque a síndrome do pânico, ela te dá uma sensação de medo, né? Muito grande. Então, assim, foi um momento difícil porque eu tinha medo de ir para o consultório atender, eu lembro até hoje. Eu tinha medo do paciente chegar, é uma situação muito complicada, realmente só quem passou por isso já sabe. Então eu consegui sair disso, gerenciando muito melhor toda essa questão do medo, né? Que quando a gente pela primeira vez foi para a Colômbia, eu falei, caramba, eu tenho uma oportunidade de um curso internacional. Eu estava, assim, recentemente saindo do tratamento da crise de ansiedade, da síndrome do pânico. Quem já passou por isso, mais uma vez, sabe como é difícil. E eu falei, caramba, eu vou para outro país, eu vou dar um curso em espanhol, que é uma língua que até então eu não dominava. Assim, eu vou estar com pessoas que eu não conheço, então foi muito difícil. Então assim, eu não imagino se na época eu tivesse dado para trás, talvez, se eu estaria aqui falando com vocês hoje, por exemplo, né? Então isso me ajudou muito a aprender a conseguir, assim, na marra, a gerenciar melhor o medo. Então, colega dentista, realmente você precisa saber gerenciar, né, e direcionar o seu medo. Felipe, caramba, hoje eu tenho medo de sair do consultório e tentar realmente buscar um algo a mais. O que normalmente eu indico, e foi o que eu fiz, né? Na verdade, lá atrás eu acabei chutando o pau da barraca, mas talvez se eu tivesse pensado com um pouco mais de atenção, o que eu digo, né? Qual é a indicação que eu daria? Você tira um dia, né, da sua agenda, você separa um dia ali,
da sua agenda e você procura buscar ou um consultório onde você vá sublocar ou uma outra clínica que você trabalhe com uma porcentagem melhor e busca isso e trabalha a sua imagem talvez em cima desse local, entendeu? Eu sou o Dr. Fulano e eu atendo no local X na terça-feira e lá você vai fazer os procedimentos tal, XXY. Então o que vai acontecer? Quando você provar, né, daquilo, quando você vê o quão gratificante você tá num local onde você é mais bem pago, ou então se você subloca, né, é um local onde se o paciente te pagar ali 1.000, 10.000, 50.000, R$50, aquilo ali é seu, né? Então quando você realmente bebe dessa água, é diferente. E aí agora a gente linka isso com tudo que a gente tem conversado e a gente tem alinhado com a nossa equipe sobre as estratégias que a gente tem, né, para transformar você que está assistindo, você que está interessado num expert no assunto, por exemplo, em bichectomia, e você poder fazer um dia desse da semana, você fazer o seu bichectomia day e poder ali talvez faturar em torno de 5 dígitos em um dia, né? E é muito legal quando acontece isso com outros colegas e a gente tem um feedback de caramba, Felipe, é possível, né? Acontece. Eu hoje tenho a possibilidade de não talvez precisar trabalhar 2 dias na semana porque eu consigo já gerenciar dessa forma, né? Nessa estratégia, desse jeito aqui que como vocês fazem. Então é possível através disso. Quando a gente diz que o dentista ele não precisa mais estar mofando no mocho, eu preciso que ele entenda que o dentista hoje do século 21, né? O dentista de 2020, ele precisa entender. Se você principalmente é um recém-formado ou está no início aí da sua carreira, você precisa entender que hoje a internet é uma grande ferramenta do cirurgião dentista que quer ser mais produtivo, que quer ter mais tempo para sua família. Então, a internet é uma grande ferramenta para isso. Foi através da internet que nós conseguimos, foi através da internet que milhares de outros dentistas conseguem todos os dias, todos os meses. Alguns já conseguem isso há muito tempo. E eu não tenho dúvida de que você que está assistindo aí vai ter a possibilidade de ser os próximos a conseguirem atingir, né, esse nível de produtividade, esse nível de rendimento, esse nível talvez de faturamento, sabendo conciliar, né, a internet ao seu trabalho, às suas publicações, a direcionar realmente ao paciente que você quer. Hoje, quando a gente fala nessa possibilidade de talvez fazer somente bichectomia, a gente já tem toda uma estratégia onde a gente capta, onde a gente sabe direcionar tudo que a gente quer falar, tudo que a gente quer expressar para aquela pessoa que está interessada em determinado assunto, né? Então eu quero trazer tudo isso para vocês durante essas semanas. Eu quero trazer tudo isso, eu quero trazer o conteúdo, quando a gente fala, né, do zero, do dentista, do total zero absoluto, a você realmente se tornar um expert no assunto. E quando a gente fala no assunto, a gente vai estar focando muito na harmonização facial. Então, turma, quando a gente falou, né, de toda essa questão de levantar do mocho, de chutar o mocho para longe e você conseguir ser mais produtivo fora dele, né, a gente está falando de quê? Não é que eu vou, Felipe, vou ser um dentista, vou ser um dentista vagabundo, só vou trabalhar uma vez na semana, que você está dizendo, como é que funciona isso? Na verdade, eu quero que vocês entendam realmente toda essa analogia que a gente está trazendo, né? Onde existe uma possibilidade de hoje, você talvez em 2 dias de atendimento, através de uma determinada tipo de técnica, você conseguir compensar 4 a 8 a 3 semanas talvez de atendimento na situação atual que você esteja, tá? Então isso realmente é uma ferramenta que nós conseguimos e estamos desenvolvendo ainda mais para conseguir ajudar outros tipos de colegas, outros cirurgiões dentistas e principalmente linkando isso à harmonização facial. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês através desse nosso bate-papo, né? Ontem nós já conversamos um pouquinho, hoje eu queria firmar tudo isso, toda essa questão de realmente chutar o mocho para longe e você realmente se tornar um cirurgião dentista mais produtivo, um cirurgião dentista que consiga ter mais tempo para sua família. Isso é o mais importante. Na live de domingo eu falei, a minha esposa tá grávida, né? E eu vou ter o meu primeiro filhinho. Então eu falei, caramba, tudo isso realmente se casa, né? Porque agora eu consigo ser mais produtivo, eu consigo ter mais tempo para minha família, eu vou conseguir aproveitar um pouco mais o tempo com o meu filho. A live travou aí, pessoal? Todo mundo
Se travou aí, vocês me avisem. Fica indo e vindo. Bota no... Turma. Bota no 3D. Ih, eu acho que é o Wi-Fi. Turma. Bota no 3D. Já tá um tempo acabando. Tá muito tempo? Tem? Turma. Voltou aí a live? Turma. Turma. Voltou. Voltou todo mundo aí? Todo mundo comigo? Gente, me avisaram aqui que parou. Eu tava empolgado, eu tava aqui aquecido e eu não sei nem onde eu parei. Voltou, né? Gente, eu me empolguei aqui, passei direto, eu não vi que o negócio tinha caído aqui. Vocês me perdoam, tá? É que quando eu me empolgo, eu vou embora e eu não olhei pra trás. Todo mundo pegou aí? Tava parando muito. Todo mundo pegou aí os atalhos? Eu acho que era o meu Wi-Fi aqui, gente. Eu vim aqui pra baixo. Eu vim aqui pra minha sala. E aí eu fiquei longe lá da anteninha do Wi-Fi. Eu acho que foi isso. Todo mundo pegou aí, turma? Vocês conseguiram entender ali o que eu tava falando ali no final? Pô, legal. Então vamos lá, deixa eu aquecer aqui de novo pra gente finalizar esse nosso bate-papo. Turma, o que eu quero trazer pra vocês hoje? Tá firme agora, ó, show de bola. Turma, o que eu quero trazer pra vocês hoje, né? Qual o grande insight que eu quero deixar com vocês hoje? Linkando a tudo que a gente conversou ontem, né? Invista no principal ativo, que é você, que é o doutor, a doutora que tá aí me assistindo, me ouvindo. Eu fiz isso, né? Eu comecei a fazer isso lá em 2016 e a gente colhe realmente esses frutos hoje. E através, né, dessa colheita, né, aquela mesma história do plantio e da colheita, através dessa história a gente consegue gerar hoje, né, uma técnica onde ela é um atalho para você não precisar desse tempo todo para conseguir ter um retorno, né? Hoje a gente consegue desenvolver uma técnica que ela vai gerar um atalho para você se tornar realmente um dentista muito mais produtivo. Então, nas próximas semanas, eu vou trazer para vocês aqui, né, todo esse amarrado de conteúdo. Quem está acompanhando a série das lives vai entender isso muito melhor, porque sempre uma live ela vai ser linkada à outra, né? Sempre tudo que a gente conversar vai ser uma coisa linkada com a outra. Então, tudo que estiver lá no meu IGTV, a gente vai estar falando aqui na live e vai ser falado na próxima semana. Então, acompanhe a nossa maratona de lives aqui. Me desculpem o probleminha da conexão aí que a gente teve, tá? Eu quero deixar isso para vocês. Na nossa primeira live, falamos sobre a linha da mediocridade e que, infelizmente, o dentista medíocre, ele tá ali nela, né? Ele não consegue se destacar, ele sempre tá oscilando da linha da mediocridade para baixo. Na live passada, nós falamos sobre a mentalidade do cirurgião dentista, né? Que ele precisa mudar, ele precisa furar, ele precisa romper essa bolha para buscar mais. E hoje eu quero falar sobre vencer o medo, né? Vencer o medo de abandonar o mocho. Aconteceu isso comigo, eu consegui vencer esse medo, eu passei por um segundo medo que foi uma crise de ansiedade e eu consegui vencer isso. Me atrasou talvez? Sim. Me deixou mais forte? Sem dúvida nenhuma. E através disso eu consegui um reconhecimento internacional, vencendo, sendo preparado pelo medo. Então, cirurgião dentista, não tenha medo. Não tenha um absoluto medo de realmente buscar a verdade que você acredita para você. Felipe, cara, eu sou muito melhor do que realmente a situação que eu tô hoje. Eu tenho muito mais potencial, eu tenho muito mais vontade, mas eu tô aqui, eu não sei o que eu faço. Não tenha medo. Busque. Ah, Felipe, o que eu faço? Busca um dia da sua agenda, briga por um dia da sua agenda, investe toda a sua imagem nele. Né? Eu fiz isso na época que eu estava em Nova Iguaçu, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Eu investi toda a minha imagem em Nova Iguaçu, naquele local, e as pessoas começaram a me reconhecer por isso. Eu lembro que eu ia para um determinado local, aí falavam, caramba, olha lá, numa roda de amigos, né? Eu ia pro futebol. Caramba, lá o Dr. Felipe Medeiros, o Medeiros, ou o Dr. Bichectomia. E as pessoas linkaram o meu nome ao procedimento de bichectomia, porque eu bati muito naquele martelo, naquele local. Eu postava, atendimento em Nova Iguaçu, bichectomia, Dr. Felipe, e eu ia linkando aquilo. E às vezes uma pessoa que você faz um atendimento, ela vai falar com a outra, e aí fala com a outra, e falar com a outra. E isso acaba gerando uma rede, tá?
Isso vai acontecer muito forte na rede social, isso também acontece muito forte no nosso público orgânico, né? Nas pessoas que estão ali, que são atendidos por nós. Então, invista no principal ativo, que é você, e não tenha medo. Não tenha medo de arriscar e de buscar mais, porque eu sei que você tem potencial. Você é um cirurgião dentista que se formou assim como eu. Então, se eu conseguir, se outros milhares de colegas conseguiram, você também é capaz disso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Continue acompanhando as nossas séries de live. Cada uma vai ser linkada, né, com a outra. Então, eu espero que você consiga pegar todos esses atalhos. Nessa semana, a gente vai ter uma live agora no sábado. Sábado às 9 horas eu encontro todos vocês aqui no Instagram. A gente vai falar um pouquinho sobre o resumão da nossa semana, tá? A gente vai falar sobre esse desenvolvimento do dentista, de como ele precisa se posicionar nas redes sociais. E a gente vai estar se preparando para a próxima semana. A gente já falar mais assuntos técnicos e aí a gente vai conversar sobre um monte de coisa, sobre como linkar tudo isso com a bichectomia, com a harmonização facial. Eu espero todos vocês lá. A gente acabou de soltar um vídeo no meu IGTV, então clica aqui no meu perfil, clica lá e assiste. Eu conto com todos vocês. Assistam nossos vídeos. Eu quero trazer realmente um conteúdo de coração, de skin the game, né? De quem passou por aquilo, para poder estar ajudando todos vocês. Pessoal, uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Espero que todos tenham tido um ótimo proveito das nossas lives. Clica no aviãozinho, manda para um colega seu, para ele ver lá que ele perdeu aquela live e para ele estar acompanhando o nosso perfil aqui na próxima. Então, se você, clica aqui, me segue, acompanha tudo que está acontecendo lá no nosso feed, que é muito conteúdo gratuito para você. Beleza, pessoal? Um grande beijo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar um minutinho aqui para vocês falarem alguma coisa ou dizer um pouco do início da trajetória da carreira de vocês, como que foi, qual situação vocês estão. Interajam aí. Vou deixar um minutinho aqui e aí a gente vai fechar e bater um papo sobre isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. E eu quero que vocês assistam lá o nosso IGTV, que a gente está fazendo com muito carinho para todos vocês, para tentar ajudar, né? Ajudar o máximo de colegas dentistas que precisem realmente estar se diferenciando no mercado, porque eu quero o basta, né? Eu não quero mais que você seja um refém das grandes empresas, como a gente falou ontem. Eu quero que você seja realmente um dentista mais produtivo e que, sem dúvida nenhuma, tenha mais tempo para você e para sua família. Beleza, pessoal? Um beijo grande e eu vejo vocês no sábado. Continuem acompanhando o nosso perfil. Beijinho. Tchau, pessoal!